Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa Igreja para a convocação ao culto, leitura do Salmo 24. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer em seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Estaremos dando início ao nosso culto, louvando a Deus com esse lindo salmo que conhecemos tão bem, né? Mas que exalta o nome de Deus. Convido a Santa e Amada Igreja de Cristo que se coloque em pé para louvarmos com o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou, e sobre as correntes estabeleceu.
Cristo, para uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus. Oremos. Pai eterno, santo, gracioso, Deus de extrema justiça, Deus de extrema misericórdia, Deus que é longânimo, que nos ama, Senhor Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que no Senhor crê, ou que viesse a crer, tenha a vida eterna, manifestando assim, Deus, o maior amor do mundo e muita misericórdia. A Ti, Deus, que é bondoso, que é benigno, que é longânimo, que é Senhor da história, Senhor que conduz os séculos, Deus, o Senhor que fará justiça e misericórdia em seus atos. A Ti, Deus, rendemos toda a honra, toda a glória, Deus, todo o poder, porque somente o Senhor é Deus, e somente o Senhor, ó Deus, merece ser cultuado, adorado, louvado, Deus, porque o Senhor é de fato um Deus vivo, um Deus que da fraqueza levanta a força. O Senhor é o Deus que do monturo, que tira as pessoas do monturo e a faz sentar com os príncipes. O Senhor é o Deus que transforma a maldição em bênção, e por isso, Deus, nós queremos louvá-lo, engrandecê-lo e cultuá-lo nesta manhã, com toda a alegria do nosso coração, ó Deus, celebrando a Ti neste culto, Deus, que foi a primeira festa que o Senhor instituiu, que é justamente o culto ao Senhor. E neste culto solene, Deus, onde respondemos positivamente a Sua convocação para cultuá-lo, aqui estamos com o coração cheio de alegria, Deus, para sermos instruídos na Sua palavra, de forma especial neste culto, onde no segundo ato, Deus, estaremos recebendo mais um precioso irmão, Deus, a comunhão dos santos. Por isso, Deus, nós louvamos a Ti com toda a alegria do nosso coração, porque o Senhor, de fato, é um Deus precioso, Deus, que nos mantém, nos sustenta e nos dá vida. Pedimos, Deus, que o Senhor envie Teu Santo Espírito, Pai, para nos iluminar, ó Deus, na leitura da Tua palavra revelada, e também, Deus, para nos ensinar a cultuá-lo, adorá-lo, louvá-lo. E lhe pedimos, Deus, que essa iluminação venha nos instruir nesta manhã. Reconhecemos que somos falhos e pecadores e lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Intercedemos por aqueles que não estão podendo congregar conosco, onde quer que estejam, Deus, que o Senhor estenda suas mãos santas, ó Deus, e os abrace, Deus, cuide do Teu povo. Receba toda a oração, toda a adoração, todo o louvor e este culto que será prestado somente a Ti, no nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a Santa Igreja de Cristo para professarmos a fé da nossa confiança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, uma descrição da nossa fé no verdadeiro Deus e da unidade desta fé, da unidade. Estes elementos aqui é que unem o povo de Deus espalhado em todo o mundo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vou ler de novo, irmãos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Bem, nós vemos aqui neste pequeno texto aqui do apóstolo Paulo, que é tão significativo, né? Ele é tão enraizado na fé cristã, que ele vai tratar a questão da unidade da fé. E ele explica como é essa unidade a partir do verso 4, né? Que ele vem dizer: há somente um corpo, há só um corpo de Cristo. Cristo tem uma igreja só, né? E um Espírito. Há somente um Espírito, há somente uma revelação de Deus, que é a contida nas Escrituras. Há somente um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. A nossa esperança é o reino vindouro e desenvolvemos a vocação que Ele nos deu durante esta vida, nos preparando assim para entrarmos na verdadeira vida, que será a vida futura, a vida por vir. Irmãos, olha um bom momento de refletirmos, né? Até as gerações mais novas tiveram contato com o Silvio Santos, mas principalmente os mais antigos. Salomão, ele diz que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há festa, muitas vezes nós nos iludimos com aquela euforia da alegria, da festa, né? E achamos que a vida será sempre assim. Na casa onde há luto, nós nos deparamos com a realidade, com a nossa realidade, né? Porque eu pego como exemplo o Silvio Santos. O Silvio Santos foi um homem querido pela nação praticamente toda. E um bilionário. Ele foi um dos homens, não só milionário, bilionário. Um dos homens mais ricos do mundo. Então, um dos homens mais ricos do mundo. Então, note que aonde ele foi agora, ele não pôde levar nada do que ele construiu aqui, né? Cremos que ele tinha consciência disso, não sabemos, mas também não é esse o motivo da nossa meditação inicial deste culto, né? Mas sim que não se importem, irmãos, com aparências, não se importem, não dediquem a sua vida a coisas que vão passar. Claro que a gente precisa, né? O mínimo, podemos crescer e tudo mais, mas não ponham o coração em coisas. Priorizem Deus, porque o que vai fazer diferença para nós nos últimos momentos de vida vai ser exatamente isso. Se estamos bem com Deus ou não, se priorizamos Deus ou não, se nós nos desfizermos das coisas de Deus para obter outras coisas que nos interessavam, tudo isso será arrependimento no final. Então, irmãos, a boa consciência de ter feito o trabalho. Então, o apóstolo Paulo, nesta passagem aqui, ele vem falar que há somente uma esperança da nossa vocação. Ou seja, ele nos vocacionou para sermos cristãos num mundo mau e corrompido. Se nós quisermos viver como vivem os ímpios, os publicanos, nós estaremos negando a nossa vocação, né? É claro que estamos neste mundo e precisamos usufruir de coisas deste mundo, né? Como o dinheiro, o fruto do trabalho, né? Para a manutenção das nossas casas, famílias, nossa própria manutenção pessoal. Mas o nosso coração deve estar em Cristo. Cristo é a plenitude de todas as coisas. Aprove a Deus que Cristo fosse a plenitude de todas as coisas. Ele é tudo em todos. É a revelação total de Deus. Quem viu Cristo pessoalmente diz que viu a glória de Deus no seu Filho unigênito. Testificaram isso. As pessoas que há 2000 anos atrás viram Cristo, né? Pessoalmente. Mais de 2000 anos já, né? Então, irmãos, que nós não coloquemos o nosso coração em outras coisas. Claro que gostamos, amamos, temos direito, né, a tudo que é lícito, mas em primeiro lugar, a esperança da nossa vocação. Porque não se engane, irmãos, não se deixe iludir pelas coisas da vida, né?
um dia que aconteceu com o apresentador Silvio Santos ontem, um dia acontecerá conosco, se Cristo não voltar antes. Mas é a mesma coisa, é a escatologia pessoal. A escatologia da igreja é quando Cristo voltará. A escatologia pessoal é quando nós iremos para Cristo. Então, esse dia, ele chegará, então, que possamos estar bem com Deus. Que possamos já ir nos preparando, desenvolvendo a nossa vocação para a esperança na vida futura, porque eu posso garantir aos irmãos, fundamentado nas Escrituras, ali a vida será de extrema alegria, de extrema paz, de extrema alegria, onde haverá ausência de dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Nós não podemos perder o foco da vida futura que nos espera. Nós herdaremos toda essa terra aqui, tá? Então, irmãos, há uma só vocação da nossa esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então ele explica o porquê, como é essa nossa unidade. E no começo dessa narrativa, ele faz um rogo. Esses rogos nada mais é do que o amor que eles tinham pelas pessoas. Porque esses apóstolos, eles poderiam simplesmente ensinar a doutrina. E quem quiser seguir, siga. Mas eles rogavam, quase que imploravam as pessoas: irmãos, rogo-vos, não desperdice a sua vida. Irmãos, eu rogo a vocês, imploro a vocês, não faça isso com vocês mesmos. Isso é amor, não é humilhação deles com a igreja, é amor que eles têm pela igreja. E eles falam: rogo-vos que faça isso. O apóstolo Paulo fala isso várias vezes, João e outros também usam esse termo. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala isso, sobre o culto racional. Uma cidade que era altamente influenciada pelo culto pagão, o apóstolo Paulo ele fala: rogo-vos que pratiquem o culto racional, façam isso, não se deixem envolver por essas coisas que estão em volta da Santa Igreja em Roma. E aqui então ele fala: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. Olha só, ele estava preso quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Mas ele ainda se preocupava com a igreja, porque para ele a prioridade não era ele se livrar de uma possível condenação. Paulo era cidadão romano, poderia apelar e se livrar daquilo. Mas a prioridade dele era a igreja. Ele poderia negar a Cristo e ser salvo, e voltar a ter sua vida secular. Mas a prioridade dele era a igreja de Cristo e os irmãos. Então ele fala: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Seja longânimo com as pessoas, irmãos. Humildade, o cristão ele não pode deixar de ser humilde, porque o nosso estado de miséria espiritual, é claro, o pecado vai nos condenar. Mas Cristo, ele se deu por nós. Cristo não foi um mártir. Ele voluntariamente se deu, ele veio para fazer essa missão. O mártir, os apóstolos foram mártires, morreram por uma causa. Cristo, ele veio para aquilo mesmo. Ele se deu voluntariamente. Então, que nós tenhamos a humildade de reconhecer que somos o que somos pela graça de Deus. Se estamos vivos, se temos um alimento sobre a nossa mesa, é graça de Deus. Se temos uma igreja onde podemos congregar juntos, isso é graça de Deus, Com toda humildade e mansidão, sem atritos, irmãos, sem conflitos, amando as pessoas, suportando. Somos uns diferentes dos outros, então haverão sempre discordâncias de pensamento, com certeza, Como há em todo lugar, Um casal, dois amigos que moram juntos, eles vão discordar em alguma coisa. Um casal vai discordar de alguma coisa, é impossível, acho que se a pessoa ficar sozinha com um clone dele mesmo, capaz de discordar também, Então, irmãos, essas coisas são assim, com longanimidade, seja longânimo, ou seja, não seja impetuoso, compulsivo, seja longânimo com as pessoas. Mas está demorando para essa pessoa se consertar, seja longânimo. A igreja, ela é longânima quando alguém está em alguma falha. O conselho da igreja não chega expondo essa pessoa. A igreja é longânima.
nós devemos ser longânimos. Cristo foi longânimo conosco. Quanto tempo Ele esperou até que eu me conscientizasse do meu próprio pecado? Ele foi longânimo comigo. Ele poderia, no meu primeiro pecado, ter me consumido, tirado a minha vida no primeiro pecado. Mas Ele foi longânimo, não é assim? Então, suportando-vos uns aos outros em amor, né? Já falamos sobre isso uma vez, suportando, dando suporte. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Não é a unidade do Espírito e o vínculo da paz. É a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tá? Então, irmãos, que nesse momento vamos fazer aqui uma oração de confissão. E nesse momento aqui, se houver algum pecado não confessado, o momento é oportuno. Mas se nós desprezamos isso, né? Se nós negligenciamos isso que o apóstolo Paulo faz um rogo, andeis de modo digno da vossa vocação que fosse chamado, possamos pedir perdão a Deus, se sentirmos esse desejo voluntário, possamos pedir perdão a isso. E se perdemos o foco, se trocamos os valores, achamos que as coisas do mundo são superiores à vida que Deus tem preparado para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se nós perdemos o foco dessa promessa rica e preciosa de Deus, trocando essa maravilha, essa verdadeira felicidade e paz pelas coisas deste mundo corrompido, onde traz dor e lágrimas, e onde um dia todos nós deixaremos tudo que conquistamos aqui. Então, se nós fizermos essa troca de valores alguma vez, um momento também oportuno para aquele que sentir o desejo sincero, né, de pedir perdão a Deus. Então, eu convido a Santa e Amada Igreja de Cristo para uma oração de confissão. Os irmãos orarão silenciosamente e eu estarei orando em voz audível. Oremos. Gracioso e perfeito Deus, te louvamos e te engrandecemos, Deus. E nesse momento de contrição, Senhor, onde pensamos, Deus, na realidade do homem neste mundo. E olhamos, Deus, para a sua preciosa e rica promessa da vida verdadeira, a vida eterna, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, nem morte, nem angústias, nem aflições, onde não haverá mais medo, nem inseguranças, somente uma alegria extrema, Deus, uma paz absoluta, que ninguém consegue ainda experimentar neste mundo. Já disseram, Deus, que se nós soubéssemos o que o Senhor tem preparado para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração humano, na nossa imaginação, nós morreríamos de alegria se nós soubéssemos o que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Deus, se alguma vez nós trocamos, Deus, valores, se nós negligenciamos a vocação que o Senhor bondosamente, graciosamente nos deu, e se perdemos o foco da vida por vir, que o Senhor tem preparado com amor para aqueles que o amam, em troca, Deus, em detrimento, as coisas corrompidas deste mundo, nós pedimos sinceras desculpas ao Senhor, pedimos perdão, apelamos pelas tuas muitas misericórdias, Senhor, e lhe pedimos, Deus, que o Senhor também nos perdoe pecados cotidianos, os pecados que cometemos porque ainda estamos neste corpo, Deus, corruptível. O Senhor que nos alcançou em nosso estado de miséria, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Ti nós rendemos graça e honra, pedimos perdão e cremos, Deus, pela fé na Tua palavra, que o Senhor nos perdoa essa negligência, essa falha e jamais nos lançará em rosto. Pedimos, Deus, que possamos ser hoje pessoas melhores do que fomos ontem. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos agradecidos. Amém, Senhor.
e glórias ao Senhor. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 115. Durante este salmo, aquele que sentiu o desejo de estar ofertando, esse momento é oportuno. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque Convido a Santa e Amada Igreja apenas para a leitura do Dia do Senhor 50, quarta petição. Nós estamos estudando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, conhecida como oração do Pai Nosso. O sermão será livre, irmãos, mas como teremos um segundo ato, nós
vamos abordar a quarta petição durante o sermão, então por isso não comentarei, só estarei lendo. Dia do Senhor 50, pergunta 125. Qual é a quarta petição? Resposta: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isto é, que supras todas as nossas necessidades físicas, para que reconheçamos que Tu és a única fonte de todo bem, e que sem a Tua bênção, nem o nosso cuidado, nem o nosso labor é trabalho, né? Nem mesmo os Teus dons podem nos fazer bem algum. Concedas, portanto, que possamos retirar nossa confiança de todas as criaturas e colocá-la somente em Ti. A quarta petição é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Convido a amada igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor. Convido ainda a amada igreja para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Aqui é o Sermão do Monte. Mateus, capítulo 6, faremos a leitura a partir do verso 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Até aqui, meus irmãos, convido a Santa Igreja de Cristo para uma breve oração. Oremos. Pai precioso, santo, eterno, glorificado seja o teu nome. Deus perfeito, Deus da verdade. Nós te louvamos, Deus, e com respeito e reverência, estamos agora diante da tua santa palavra. E sabemos, Deus, que essa palavra só será luz, só será direção, só será alimento, só será remédio para nós, Senhor. Só será exortação, só será profecia, só será consolo, se o seu Santo Espírito iluminar essa palavra nos nossos corações. Por isso, Deus, eu reconheço que sou falho e pecador, ó Deus, e nesse momento eu rogo a Ti, eu clamo ao Senhor, que eu desapareça, que eu diminua, e só prevaleça a Tua palavra, porque somente a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o professor da verdade. O Sermão do Monte é considerado o mais perfeito sermão já pregado no mundo. E além de Cristo, que pregou esse sermão, ele está em 4 capítulos do Evangelho de Mateus. Além de Cristo se aprofundar nos 10 mandamentos, ele aborda várias situações importantes da existência humana e do seu cotidiano. Nesse sermão, quero observar com a amada igreja 3 tópicos. Será um sermão mais resumido, por uma questão de tempo hoje, tá? Eu quero observar com os irmãos 3 tópicos: piedade, jejum e oração. Os 3 pilares da piedade cristã: ofertas, jejum e oração. Os 3 pilares do ego humano: tocar trombeta diante de si mesmo ao dar esmolas, orar em pé nas praças para ser visto pelos homens, desfigurar o rosto ao fazer jejum, para que alguém diga coisas do tipo: como é piedoso e consagrado este irmão, para receber glória pessoal. Enquanto o egocêntrico, ele toca a trombeta, o cristão age em baixa visibilidade, atende os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo se guarda da corrupção do mundo, sem esperar que alguém veja isso. O cristão verdadeiro trabalha para o seu Pai, que vem em secreto. Primeiro tópico, piedade. O serviço piedoso, ele está diretamente relacionado a Cristo. Nós já falamos em outras oportunidades que existe uma diferença entre piedade e caridade. As duas coisas são atos em favor dos outros. As duas situações podem envolver compaixão, podem envolver misericórdia. Mas a caridade é um auxílio que alguém dá para outro. Pode ser por compaixão, por misericórdia. É bom que se faça isso. Mas a piedade é também um auxílio que alguém faz para o outro, é também um ato de compaixão e misericórdia, mas é um serviço a Cristo. A piedade, o serviço piedoso, ele está diretamente envolvido com o serviço a Cristo. Não é apenas uma caridade que é feita, mas é o serviço propriamente dito a Cristo, dentro da nossa vocação, aquilo que Ele nos chamou a fazer. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16.
Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Agora veja como essa piedade ela está integrada a Cristo, como ela está envolvida com Cristo. Não apenas uma caridade, que qualquer pessoa pode fazer, mas a piedade que é movida pelo corpo de Cristo, junto com Cristo, integrada a Cristo, tá? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Eis o mistério da piedade. Eis a diferença entre a piedade e a caridade. O auxílio a outras pessoas e o agir dentro desse misterioso corpo de Cristo, que deve ser o nosso agir natural. Então a piedade, ela começa na nossa comunhão na igreja de Cristo. Veja os dois versículos anteriores, ou seja, os versos 14 e 15 desse texto. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, a igreja é a coluna que sustenta a verdade de Cristo. E o baluarte é uma fortaleza inexpugnável, intransponível, certo? A igreja, então, ela é a coluna e o baluarte, a fortaleza que abriga a verdade de Cristo. A igreja foi a ferramenta que Deus usou para manter a sua palavra viva até hoje, onde estamos no século 21. Ou seja, Cristo disse certa vez: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o portador dessa palavra no mundo foi a igreja. A Bíblia está aí, a Bíblia está escrita. A igreja está pregando e vivendo a piedade, o mistério da piedade. Essa é a verdadeira igreja. E não importa números. Se a verdadeira igreja, a igreja fiel, for 0,02% da população, ainda assim ela é igreja, ainda assim ela é luz. Não importa. Deus não está preocupado com quantidades ou números, Ele tem essas coisas ao seu controle. Então, nós vemos aqui que a piedade, ela começa na comunhão da igreja, que é a casa de Deus, sim. Não que Deus more dentro da igreja, mas é a casa de Deus, sim, onde Deus reúne os seus filhos. Então, a piedade, ela começa na igreja. A piedade é a ação que brota da santidade e da devoção. Lembra que santidade, o que é santidade? Santidade é separar o bem do mal. É separar o bem do mal. Como que é o serviço piedoso? Separar o bem do mal. Se alguém precisa do bem, nós vamos fazer o bem. Esse é o serviço piedoso. Tá? A piedade é a ação que brota da santidade e da devoção. A compaixão que surge de um envolvimento íntimo com Cristo. Que faz-nos perguntar, em cada situação, o que Cristo faria no meu lugar? O que Ele faria? Se não for assim, se ela não começar na igreja, se ela não for uma ação que brota da santidade e de um envolvimento íntimo com Cristo, ela deixa de ser piedade e será um ato caridoso. Será caridade. A piedade deve ser protegida. Fervor e santificação devem ser alimentados para que a piedade seja proveitosa. Veja aqui mesmo no primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versos de 7 a 9. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna. Veja só, fiel é essa palavra e digna, note bem, de inteira aceitação.
Evita as fábulas. Veja que os apóstolos eles não estavam preocupados com falar doce, com o politicamente correto. Eles estavam preocupados com a verdade. E ele fala, evita fábulas de velhas caducas. Não troque a verdade de Cristo revelada, a verdade de Deus revelada em Cristo, por fábulas de pessoas caducas. Imaginam e ensinam e pregam. E ele diz aqui, a piedade para tudo é proveitosa. Agora note bem, porque tem a promessa da vida. Aqui da agora ou seja, Deus não vai te abandonar e não vai deixar de suprir as suas necessidades. E da que há de ser. Veja aqui como Tiago estava certo quando ele fala sobre fé e obras. A fé nos salva. As obras são sinais vitais da fé. Certo? Se você vai lá no médico, o médico quer saber se você está vivo ou não, ele vai medir os seus sinais vitais. Não é? Quando tem alguém lá, fala, essa pessoa está viva. As obras são sinais vitais da fé. Obras e fé, elas andam juntas. Essas obras, no caso cristão, é de fato o serviço piedoso. Jejum. Jejum ele não é uma moeda de troca, mas o jejum ele é uma consagração. Por ser um ato de aproximação a Deus, em resguardo e meditações. Temos observado aí fora, ou vamos dizer, dentro do que é chamado igreja, no nosso país, na nossa sociedade. Algumas pessoas fazem jejum para que Deus as beneficie por alguma coisa. Então vamos supor que a pessoa está numa situação difícil, tem algo difícil que precisa ser resolvido. Então a pessoa faz um jejum, presta um jejum a Deus, para que Deus a favoreça e resolva as coisas. Deus não se compra, isso é ofensivo. Isso não é o jejum bíblico. Isso é a mesma coisa que faziam os hipócritas que desfiguram o rosto para aparecer aos homens que fazem. Neste caso, nós estamos tentando comprar Deus para que nos beneficie em algo. É como fazer aquelas promessas, como fazer aquelas campanhas, como fazer aquelas coisas para que Deus, para motivar Deus, ou como alguns, de forma profana e blasfema, dizem que é para obrigar a Deus. Deus não é devedor do homem. O homem que é devedor a Deus. E um dia de graça, se você respirou no último segundo, dê glória a Deus. É graça sobre graça. Se o teu pulmão funcionou no último segundo, dê graça sobre graça. O homem não está em condições de fazer Deus devedor dele próprio. Então tudo que Deus nos dá, seja recebido com graça, porque tudo é favor de Deus. Então nós vemos aqui que o jejum, de fato, ele não é uma moeda de troca. Eu quero comentar com os irmãos um pequeno trecho de como João Crisóstomo, que foi um teólogo antigo da igreja, muito antigo, ele fala a respeito do jejum. Eu tirei apenas algumas partes, porque é bem longo, mas eu quero apresentar aos irmãos o que João Crisóstomo fala a respeito do jejum. A honra do jejum consiste não na abstinência da comida, mas em evitar ações pecaminosas, que limitam o seu jejum apenas à abstinência de carnes. Isso desonra o jejum. Que as mãos jejuem, sendo puras da avareza e da rapina. Que os pés jejuem, deixando de caminhar para espetáculos imorais. Que os olhos jejuem, não se detendo sobre feições belas ou se ocupando de belezas exóticas. Pois o que é visto é a comida dos olhos. Mas se o que for visto for imoral ou proibido, macula-se o jejum e perturba toda a segurança da alma. Mas se for moral e seguro, o que é visto adorna o jejum, pois seria absurdo abster-se da comida permitida por causa do jejum. Mas devem os olhos abster-se até de tocar o que é proibido. Não comes carne? Então não se alimente de luxúria através dos olhos.
que também os ouvidos jejuem. O jejum dos ouvidos consiste em recusar-se ao ouvir assuntos perversos e calúnias. Não receba as notícias falsas. Já foi dito que a boca também jejue de falar coisas vergonhosas, de ficar reclamando, pois que ganhas se te abstens de pássaros e peixes, e mesmo assim mordes e devoras o teu próximo? O que tem fala maligna, come a carne do seu irmão e morde o corpo do seu próximo. Então o jejum, irmãos, é algo que deve ser feito com pureza, no sentido de se consagrar a Deus e pedir que Deus te mantenha cada vez mais no serviço da retidão. Oração. Vou me deter apenas, nós lemos aqui, no Sermão do Monte, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Até a introdução da oração e até a terceira petição já estudamos nos domingos anteriores. A quinta petição e o final estudaremos, se Deus nos permitir, nos próximos domingos. Então, neste momento que o sermão é resumido, vamos estudar apenas, ou meditar um pouquinho, apenas sobre a quarta petição. Verso 11 do capítulo 6 de Mateus: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Com essa petição, Jesus nos ensina a humildade. Veja como que ele faz esse pedido. É certo que nós precisamos que Deus nos sustente e nos mantenha. Mas olha como ele faz esse pedido. O pão nosso de cada dia. Em algumas traduções está o pão cotidiano, que quer dizer exatamente a mesma coisa. O pão nosso de cada dia. Nós estamos pedindo ao Deus que tem tudo. Nós cantamos aqui no início do sermão, o Salmo 24. A terra pertence a Ele, os que nela habitam, as coisas que a terra contém, tudo pertence a Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o provedor. Sua mão não está encolhida para que não nos possa abençoar. Seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir as nossas orações. Ele é o dono de tudo. Não tem um adesivinho que fala: não sou dono de tudo, mas sou filho do dono. Ele é dono de todas as coisas. Mas como Jesus nos ensina a pedir? Jesus nos ensina a pedir fartura. Jesus nos ensina a humildade. Note, o pão nosso de cada dia. Ele não pede: dê-nos o pão para 2 dias. Ele não pede: dê-nos o pão dessa semana. Ele não ensina a pedir: Senhor, dê-nos o pão para o mês inteiro. Senhor, dê-nos a providência para muitos anos. Como aquele homem falsamente que quebrou o seu celeiro e arrumou um outro celeiro, se enganou sua própria alma, dizendo: agora come, bebe, regala-te, porque tem bens para muitos anos. Jesus não ensina isso. Ele ensina a humildade, reconhecer a nossa carência, a nossa necessidade. Nós precisamos desse pão todos os dias. E todos os dias, se nós tivermos apetite para comer o pão e tivermos o pão sobre a mesa, é graça sobre graça. É favor de Deus. Mesmo que com o trabalho do nosso suor nós conquistamos esse pão. Deus nos deu força, Deus nos deu intelecto, Deus nos deu a condição, Deus providenciou que o pagador nos pagasse. Então, que essa quarta petição, ela envolve humildade e reconhecimento que nós estamos na terra e Deus nos céus, Pai nosso que estás nos céus, certo? O reconhecimento de quem realmente tem o poder sobre as coisas e quem pode prover as coisas, da nossa pequenez. Senhor, diariamente eu preciso do pão. Dá-nos o pão de cada dia, dá-nos no plural, dá para mim e para a igreja, o corpo de Cristo, dá para mim e para a minha família, para os meus filhos, dá-nos o pão de cada dia. Então, essa petição, Jesus nos ensina a pedir com humildade o necessário para a nossa sobrevivência. Voltemos lá em Timóteo capítulo 1, agora capítulo 6, verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.
Essa frase é uma frase que é totalmente loucura para pessoas que vivem numa geração de consumismo como essa que nós vivemos. Como assim? Só o pão para comer e a roupa para vestir? E meu celular? Hoje em dia não se vive sem celular. E a internet? Isso e aquilo. Aqui, irmãos, é confiança na providência de Deus. Deus sabe a época que nós vivemos. Deus sabe que cristãos de outras épocas precisavam comprar espadas. Deus sabe que os puritanos, para ir à igreja, eles tinham que ter um rifle para defender a família de animais, de índios e de salteadores. Eles iam à igreja, caminhavam por locais perigosos para ir à igreja. Deus sabia que eles precisavam de dinheiro para comprar um rifle e uma munição. Isso não é pão de cada dia. Deus sabe todas as necessidades de todas as eras e de todas as gerações. E Deus, efetivamente, provê todas as nossas necessidades. A questão aqui não é o que Deus vai prover. A questão aqui é a nossa postura diante de Deus. E então, se temos o que comer e o que vestir, sejamos felizes, porque Deus está nos mantendo, Ele sabe tudo o que precisamos. E se não temos hoje aquilo que nós achamos que era necessário, é porque não é necessário para hoje. Não que o Senhor não vai dar, mas que não é necessário para hoje. No tempo próprio, no tempo oportuno, no tempo santo, no tempo perfeito dele, Ele fará, se isso for algo que de fato necessitamos. Então, o Senhor Jesus, Ele ensina a pedir com humildade. E então, a palavra bíblica nos diz, tendo o que comer e o que vestir, sejamos contentes, glória a Deus por isso. Pessoas que tiveram muito mais do que isso, hoje perecem no inferno. Não estou me referindo ao que aconteceu essa semana, porque eu não sei, né? A gente não sabe quem nasceu, quem é salvo e quem não é, né? Mas com certeza, muitas pessoas perecem no inferno. Muitas pessoas que trocaram, como Jesus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. Pessoas que estavam prósperas neste mundo, hoje estão perecendo no inferno. Como a parábola de rico e o Lázaro. Rico era próspero neste mundo. Lázaro, o único alívio que ele tinha era quando os cães vinham lamber suas feridas. No final, o rico estava em tormento no inferno e o Lázaro em satisfação no reino de Deus. E o rico chega até a pedir a Abraão o favor de Lázaro. Peça para Lázaro molhar os dedos na água e passar nos meus lábios. Peça para Lázaro ir falar para os meus irmãos. Eu tenho mais 5 irmãos e eles precisam saber que existe esse lugar. E Abraão, então, na parábola de Cristo, se é que é uma parábola, alguns dizem que não é uma parábola, né? Mas nessa narrativa de Cristo, Abraão diz, eles têm as Escrituras e os profetas. Se não crerem nas Escrituras e nos profetas, nem se um se levantar entre os mortos, eles crerão. Se um se levantar entre os mortos, eles vão crer em espiritismo e em qualquer outra coisa, mas não vão crer no Deus verdadeiro. Então, tendo o que comer e o que vestir, sejais contentes. Isto é confiança no Deus da providência. Deus sabe tudo o que eu preciso. E aí, nessa condição, qual é a resposta de Deus? Nós pedimos a quarta petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Qual é a resposta de Deus para aquele que confia nele e pede? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A resposta de Deus. Vamos ver aqui. Efésios, capítulo 3. Vamos ler aqui o verso 20 e o 21. Ora, aquele que é poderoso, preste muita atenção nisso, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Há dias que nós pedimos, Senhor, dá-nos o pão de hoje. E o Senhor nos dá picanha com legumes, uma sobremesa, né? Com um suco, com frutas, com vários acompanhamentos. Tá? Isso falando apenas de uma refeição, né? Mas Ele é provedor de tudo. Então nós pedimos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Tendo o que comer, o que me vestir, devo estar agradecido a Deus. Devo estar contente, porque Deus está cuidando de mim. Tá?
Agora, a resposta de Deus para alguém que é humilde, que reconhece que Deus é o provedor de todas as coisas. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Agora preste novamente bastante atenção. Que opera em nós. O que significa isso? Que opera em nós? Então eu que tenho poder de fazer? Não. Aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, ou seja, vem dele tanto querer como efetuar. Então, quando eu começo eu de forma natural, eu não sabia dessas coisas. Mas quando eu começo a me alimentar da palavra de Deus, começa a nascer em mim o que provém dele, vem dele, tanto querer como fazer. Eu falo, Senhor, eu quero ter essa fé. Eu quero confiar e descansar plenamente na sua provisão. Isso não quer dizer que eu vou deixar de trabalhar, não. Eu vou continuar. Isso Deus determinou lá em Gênesis, com o suor do meu rosto, eu vou continuar batalhando as coisas. Mas a minha confiança verdadeira, a rocha, onde está firmados os meus pés, é na providência de Deus. Porque Deus, Ele sabe, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que eu peço e o que eu penso, segundo o poder que opera em nós. Ou seja, este poder de querer e efetuar vem dele, tanto querer como fazer. Este poder começa a ser operado em mim, e é por isso que os mandamentos de Cristo não são penosos, porque não é um fardo que uma religião põe em cima de uma pessoa e fala, agora você tem que fazer isso aqui. Não é isso. É só a pessoa começar a se alimentar da palavra, e essa palavra como água regeneradora, ela vai limpando de dentro para fora, a ponto da própria pessoa começar a descansar no poder de Deus, e começar a ver as coisas acontecendo, e ela mesma, ela tem a sensação que ela decidiu aquilo. Ela fala assim, nossa, que bom que eu escolhi ficar nessa confiança, nessa fé, né? Então é a palavra de Deus agindo segundo o poder que opera em nós. Quero finalizar, amados irmãos, esse sermão. Que o Senhor nos livre do orgulho, dos rostos desfigurados e das orações fortes. Aquele que vem em secreto nos basta. Segundo o poder que opera em nós, Ele fará infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Ele toda a glória. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para, como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o hino 301. Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz.
convidar a Santa e Amada Igreja para professarmos a nossa fé cristã através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos a uma breve oração, mesmo assentados. Pai eterno e santo, nós te glorificamos, Deus, porque o Senhor é um Deus santo, verdadeiro, perfeito em todas as suas obras. E enviaste teu único Filho, Deus, para nos resgatar, e também como um professor da verdade, para vir nos ensinar, Deus, coisas espirituais que o homem natural não poderia sequer imaginar. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos ensina a humildade, Senhor. E nesta humildade, confiar e saber que toda providência vem do Senhor. Para que nós não nos percamos, Deus, no turbilhão de inquietações, de preocupações exageradas, de fadigas exageradas, Deus, mas confiando na tua promessa. Nós trabalhamos como o Senhor determinou, com o suor do nosso rosto, para semearmos o pão. Mas sabemos que é o Senhor que provê, é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que infinitamente dá, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos conhece profundamente, não nos desampara, e sempre, Deus, nos dá tudo aquilo que precisamos. Temos todos os motivos do mundo para sermos felizes nesta vida e principalmente na vida que virá, uma vida perfeita de alegria intensa e de paz que excede todo entendimento. Pedimos que o Senhor abençoe o segundo ato que teremos agora. Agradecemos ao Senhor pela mais uma vida acrescentada, Deus, ao rol de membros da tua Santa Igreja. E que o Senhor nos abençoe e livre-nos do mal. No nome santo de Jesus. Deus abençoe. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado, irmãos. Peço que os irmãos se assentem um pouquinho.